Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, com saúde, né? E torcendo para que essa pandemia logo venha acabar, que tudo venha voltar ao normal. Hoje nós vamos tratar de um assunto que essa semana foi falado muito sobre isso e ao longo da pandemia a gente tem tratado também de uma certa forma sobre esse assunto, né? A princípio é a solidariedade, mas a solidariedade ela está ligada, né, ao amor ao próximo, né? Então, de que forma nós amamos ao nosso próximo, né? Essa semana nós vemos, né, vários movimentos, né, em defesa de algumas pessoas e isso, de uma certa forma, nos comove, né? E a gente percebe que, assim, amar ao nosso próximo não é só ao nosso familiar, aos nossos amigos, ao nosso vizinho, né? Amar ao nosso próximo significa você também ter empatia, né, pelas outras pessoas, pelas aquelas que você não conhece, né? Você de repente fazer uma oração por alguém, né, por um país que esteja numa situação pior do que a nossa, né? E a gente se comover com a situação do outro, né, independente da distância física, né? Então, amar ao próximo, que é um mandamento de Deus, né? Jesus resumiu isso lá em Mateus. Então, amar ao próximo é um dever, é uma obrigação, mas que não precise ser dessa forma, né? Que seja algo natural, né? Algo que você sinta, né? E que consiga expor. E na Bíblia fala quem é esse próximo, fala dessa forma de amor ao próximo, né? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é, quem é o nosso próximo e esse amor, como é que ele deve ser praticado, né, em relação ao nosso próximo, né? Quem é o nosso próximo segundo as Escrituras, né? Segundo a Bíblia Sagrada, que é um livro que, apesar do tempo, né, que ele foi escrito, ele, né, traz para nós informações atuais que nós necessitamos aprender. Né, a Bíblia, ela fornece informações claras para que a gente possa saber facilmente quem é o nosso próximo, né? O Pentateuco não deixa qualquer dúvida acerca do mandamento de amar ao próximo, né? Lá nós temos uma passagem, Levítico 19:18, né? 6 dos 10 mandamentos falam sobre o amor e respeito ao próximo. Nós podemos ver essa referência lá em Êxodo 20, do 2 ao 17. Antes mesmo do tempo de Moisés, Deus já indicava muito claramente que todo ser humano deveria ser tratado com dignidade. Inclusive, aquele que atentasse contra a vida do próximo deveria ser punido com a mais alta penalidade. Nós vemos essa referência lá em Gênesis 9:6. Isso porque o amor e o respeito ao próximo está, de certa forma, diretamente ligado ao amor de Deus, né? Então, tem conexão. Se você ama a Deus, automaticamente você vai amar ao teu próximo. A Bíblia diz que Deus criou o homem, né, à sua imagem e semelhança. Isso está escrito lá em Gênesis 1:26. Isso que significa que a imagem de Deus, né, apesar da pecaminosidade humana, ainda está representada no homem, né? Quando alguém não trata o seu próximo corretamente, isso resulta num atentado contra a própria imagem de Deus, representada nele. Então, quando nós fazemos algo contra o nosso próximo, né, nós estamos fazendo diretamente contra Deus. Então, toda vez que você for magoar, toda vez que você for falar algo para alguém, toda vez que você deixar de ajudar alguém, tenha consciência de que você está infringindo, que você está indo contra Deus. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus resumiu os mandamentos de Deus em apenas 2, né? Quais são? O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo na mesma intensidade com que amamos a nós mesmos. Nós podemos ver essa referência em Mateus 22, do 37 ao 40, Levítico, novamente, né, do 18, 19, Deuteronômio 6, versículo 5.
E quem é o nosso próximo? Como nós podemos identificar o nosso próximo, né? Conforme eu falei no início, não é somente aquele que está ao nosso lado, não é somente os nossos familiares, os nossos amigos, a quem a gente está acostumado a conviver, a quem a gente está acostumado a amar, né? O nosso próximo é todo aquele que necessita de alguma forma de nós, né? Não precisa ele estar próximo fisicamente, mas se você vê alguém em situação de perigo, se você vê alguém em situação difícil, de pobreza, né, de necessidade, a nossa obrigação é ajudar a essa pessoa. Por quê? Porque ele é o nosso próximo e nele está a face de Deus. Quando nos perguntamos quem é o nosso próximo, logo nos lembramos da pergunta feita a Jesus por um doutor da lei. Ele tinha conhecimento acerca da importância do amor a Deus e do amor ao próximo exigidos nas Escrituras. Mas em certa altura, com o propósito de testar Jesus e se auto-justificar, aquele homem lhe perguntou: quem é o meu próximo? Então, aquele doutor da lei, ele, questionando a Jesus, ele perguntou: quem é o meu próximo? A gente pode ver essa referência lá em Lucas 10, 29. Jesus respondeu essa pergunta pronunciando a parábola do bom samaritano. Essa parábola de Jesus é uma das mais conhecidas entre os cristãos. Inclusive, existe muitas interpretações equivocadas sobre essa parábola. O grande problema dessas interpretações é que, às vezes, elas distorcem a verdadeira mensagem passada por Jesus. Essa mensagem ela é muito simples e clara. Você deve praticar o amor ao próximo, seja ele quem for. O doutor da lei que questionou Jesus era um judeu. Na perspectiva daquele homem, na parábola de Jesus, o mais improvável aconteceu. Um homem foi assaltado e gravemente ferido. Esse homem ele foi ignorado e desprezado pelos maiores representantes da religião judaica. Quem eram essas pessoas? Um sacerdote e um levita. No entanto, um samaritano foi quem praticou o mandamento de Deus e se atentou para a necessidade do próximo. Então, alguém improvável, alguém que tinha inimizade, devido à história, alguém que não era considerado, vamos dizer assim, correto, foi quem ajudou aquele homem. Isso significa que o ensino de Jesus nos apresenta um guia incontestável para que possamos encontrar o nosso próximo. O próximo é toda pessoa necessitada que Deus coloca no nosso caminho, seja ela quem for. Então a gente não escolhe o nosso próximo, Deus coloca nos nossos caminhos, Diante disso, diante dessa situação, de tudo aquilo que estamos vivendo, em tempo de pandemia, de intolerância, em relação à questão de racismo, a questão de pobreza, então que a gente possa refletir, Nós devemos, diante dessa situação, fazer uma importante reflexão. Será que de fato estamos sendo e agindo como o próximo dessas pessoas? Será que estamos cumprindo a ordem do Senhor e dispensando aos que nos cercam os mesmos cuidados que dispensamos a nós mesmos, Porque Deus mandou, Deus deixou como mandamento, Amar teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Será que nós temos praticado esse amor, independente de religião, independente do que você seja, da sua condição social, da sua cor, da sua raça? Será que nós temos praticado esse amor ao próximo? Será que nós estamos tendo esse cuidado com o próximo? Conforme eu falei, o próximo não é aquele que está, nem sempre, é aquele que está ao seu lado. Talvez você passando na rua, você possa, alguém vir te pedir ajuda e você negar porque não conhece. Mas aqui, nós estamos aprendendo, até com a passagem, com a parábola do bom samaritano, que um homem provável é que ajudou, aquela pessoa, enquanto que duas pessoas que poderiam ter feito, não fizeram. Então, que a gente possa ter, trazer para nós essa reflexão, que aquilo que é para você fazer,
né? Não deixa para os outros fazerem, né? Imagine se todos pensassem assim, né? Ah, eu não vou fazer, né? Isso não me diz respeito, isso não é comigo, eu não conheço essa pessoa, e ignorar, né? Conforme nós aprendemos que ignorando essa situação, nós estamos ignorando a Deus. Amém? Espero que todos estejam bem, e assim que a gente puder voltar com a nossa escola bíblica, eu faço um convite a vocês, que vocês possam, né, fazer parte dessa família, tá? Nós temos escola bíblica, né, quando a gente podia fazer, todos os domingos, né, a partir das 8h30, temos classes, né, para vários tipos de pessoas. Então fica aqui o convite, que assim que tudo isso passar, né, vocês são os nossos convidados, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês, amém?